Opa, agora vai. Boa noite, Flávio. Boa noite, Rafael. Como vai? Tudo bem? Tudo bem com o senhor? Tudo certo. E você, tudo bem? Tudo tranquilo. Preparado já para esse bate-papo agora à noite, né? Sim, estamos aí. Conversar um Flávio, pouquinho. eu queria de antemão agradecê-lo novamente por ter aceitado o convite, né, para a gente bater um papo hoje sobre esse assunto. É um assunto bem pertinente, né? A gente vai discutir aí um pouquinho sobre isso. E, então, agradeço a sua disponibilidade, né? Aceitou com, né, prontidão o convite quando eu fiz. Então, obrigado, viu, Flávio? Obrigado por participar. É uma honra realmente poder conversar com o senhor aqui hoje. Flávio, me apresentando aqui rapidamente. Quem está participando pela primeira vez, eu sou o Rafael, sou professor do Instituto Federal de Rondônia, aqui do campus Colorado do Oeste. E trabalhamos aqui com curso agronomia, zootecnia, né? E agora, nesse período de pandemia, está fazendo algumas discussões aqui, uns bate-papos sobre esses temas que permeiam essa área de pecuária, né? Bovina principalmente. E hoje o convidado é o Dr. Flávio, né? Acredito que todos que estão participando já o conheçam, né? Por aí. Mas eu vou passar para o senhor, Flávio, fazer uma apresentação, né, pessoal, para daí a gente entrar no assunto técnico aqui, pode ser? Pode ser sim, Rafael. Primeiramente, é um prazer estar aí falando com você para a gente discutir ao longo desses próximos 60 minutos, falar sobre esse tema do Boi 777. Né? Eu sou Uhum. pesquisador aqui na Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, a APT, em Colina, no interior de São Paulo, mais na região norte aqui do estado de São Paulo. E é uma fazenda experimental, né? É onde a gente trabalha com um ciclo completo de produção. Então, cria, recria, engorda. E tudo que nós vamos estar falando nesse pouco espaço de tempo, que é uma hora, passa rápido, né? E contar um pouco da experiência que a gente teve aqui e tem, dos trabalhos que nós geramos e que gerou esse conceito que nós chamamos de Boi 777, né? Que desperta curiosidade para alguns, né? Mas que eu espero que depois de 60 minutos a gente possa esclarecer algumas dúvidas, né? E certamente deixar outras tantas para que vocês possam pensar um pouquinho sobre o que é o sistema de produção de gado de corte. Exato. A gente trocou uma ideia hoje, né, Flávio, durante o final da manhã, conversamos bastante, né, sobre como seria o nosso bate-papo aqui, né? Então a gente vai tentar, como a gente conversou, né, Flávio, é muita coisa, né, para discutir num tempo muito curto. Então é claro que o senhor vai enfatizar alguns pontos, né, de mais atenção, né, alguns pontos principais. É, é, é claro que quem quiser se aprofundar um pouquinho mais depois, né, pode buscar os materiais, pode consultar também a gente, né, em outros momentos, né. Tem muita gente perguntando, viu, Flávio, sobre o livro, né, o livrinho Uhum. aí. Depois o senhor pode falar alguma coisinha sobre ele também, né, que tem uma explicação, né, obviamente bem mais detalhada, né. Flávio, eu vou deixar, né, vou passar a palavra para o senhor, e eu queria que já, né, de início deixasse bem claro aí para o pessoal o que significa, né, esses números, né, 777. Pode ser que tenha alguns participantes que não ainda não que seja novidade, né, esses números, e entender mais ou menos como que é o conceito. Então, vamos lá. Bem, primeiramente, o que a gente chama de o conceito do boi 777, na realidade, ele não é um conceito teórico, tá? A gente chama de conceito, mas é muito mais para estabelecer algumas metas produtivas que uma fazenda de produção de gado de corte precisa ter, né? Eu tenho que ter um objetivo, tá? Então, falando inicialmente do primeiro set, qual é o objetivo? Desmamar um bezerro pesado, tá? Então nós estamos falando de um bezerro aí por volta de 7 arrobas. E depois a gente vai entender o porquê que esse bezerro de 7 arrobas ele é importante. A gente sabe que no Brasil hoje tem muitas fazendas desmamando bezerros mais pesados.
Mas o problema é que tem muitas fazendas desmamando bezerros leves, ou seja, nós estamos perdendo um potencial muito grande, tá, de investir na vaca e, consequentemente, produzir um bezerro de melhor qualidade. Só para já começar a fazer um paralelo, antigamente você vendia o bezerro que a gente chama na perna, né? Os fazendeiros que estão acostumados aí, tiver alguns, certamente tem muitos estudantes, mas a gente chamava de vender bezerro na perna. Então, se você vendesse um bezerro de 180 quilos, 170 quilos ou um bezerro de 200 quilos, era mais ou menos o mesmo preço. E nós estamos falando algo em torno aí de 10 anos, a gente começou a trabalhar com o bezerro no quilo. Oi, Rafael. Deu uma travadinha. Voltou, Flávio. Voltou. Então, assim, só repetindo, nós trabalhávamos com bezerro na perna, ou seja, bezerro vivo, e agora nós estamos trabalhando com bezerro no quilo. Então, 1 quilo a mais de bezerro na desmama faz diferença para nós. Então, nós começamos a ver que esse bezerro que pesava por volta de 200, 210 quilos, que é o bezerro de 7 arrobas, se bem recriado, tá, com as estratégias que a gente vai falar sobre elas, a gente conseguia colocar nesse bezerro 7 arrobas na recria, em 1 ano. Ou seja, ao final dessa recria de 1 ano, nós já estávamos com um garrote de 14 arrobas. E aí, quando você levava esse garrote bem recriado para um sistema de terminação também bem conduzido, nós conseguimos colocar 7 arrobas nesse animal em até 4 meses de duração. Então, isso é um conjunto de dados nossos, né, que fez com que nós chegássemos a essa conclusão. O bezerro bom é o bezerro de 7 arrobas, que a gente consegue colocar 7 arrobas na recria e, consequentemente, a gente consegue colocar 7 arrobas na terminação, que fecha um ciclo de um animal de 21, né, arrobas em até 2 anos de idade. E isso é importante, porque mais importante nos dias atuais, porque hoje, praticamente, o Brasil, o nosso grande comprador de boi, é a China. E um dos limitantes para exportar boi para a China, né, o Brasil criou um novo boi agora, chamado boi China, que é o boi onde temos animais até 30 meses de idade. Então, ao longo dessa discussão, a gente vai falar o porquê e como chegar e o porquê que as fazendas que estão abatendo animais eventualmente mais leves e mais velhos dificilmente vão ter viabilidade econômica para se manter na atividade e conseguir investir naquilo que ela precisa para dentro das fazendas. Então, em linhas gerais, é isso. Legal. Então, é um conceito, né, de desmama com 7 arrobas, ganha 7 na recria e ganha 7 na engorda e né, abate por volta de 21 arrobas, né, com 2 anos, né, Flávio? O objetivo principal, é claro, né, desse sistema, eu acredito que seja aumentar a rentabilidade, né, aumentar a rentabilidade da atividade, não só pelo peso dos animais, mas também pelo ciclo mais curto, né, Flávio? Tendo em vista que a média nacional tá quase que 18, né, 18, 20 meses acima desses 24 meses, né, que a gente tem. A nossa idade média de abate passa dos 3 anos, né? E esses Aham. animais acima de 30 meses, hoje ele não tem mercado, ou seja, o mercado de exportação está basicamente todo abaixo de animais de 2 anos e meio para baixo. Então, os pecuaristas que estiverem produzindo animais acima de 2 anos e meio vão estar sujeitos a mercado interno, onde normalmente o preço da arroba é mais barato. Hoje a gente já tem uma depreciação desse chamado, ó, o que é boi para a China e o que é boi para o mercado local. Então, o frigorífico já começa a sinalizar que ele quer um boi mais jovem. E certamente, quando você abate um animal mais jovem, nós vamos falar bastante sobre isso, enquanto um pecuarista que mata um boi de 3 anos e meio para 4 anos de idade, aquele pecuarista que está matando um boi de 2 anos, enquanto um pecuarista faz um giro, o outro faz 2. E o custo fixo hoje do sistema de produção, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, come grande parte do nosso lucro. E é por isso que as nossas fazendas, né, nós vamos falar bastante de pastagem, por isso que as pastagens estão cada vez degradando mais, ou seja, não sobra dinheiro para investir. Pra você ter uma ideia, hoje a média de
reais por hectare ano que está sobrando numa fazenda, vamos chamar na média geral do Brasil, está por volta de R$ 30 por hectare. Então, se você tiver uma fazenda de 1.000 hectares, está te sobrando R$ 30.000 por ano, te dá um salário de R$ 2.500. Por O, mês. do, o sujeito do boteco aí de Colorado, certamente, vendendo espetinho, pode ser que ganhe isso. Tá Ou certo? mais. Ou a gente muda isso, ou a gente vai cada vez ter mais problemas de degradação das fazendas, ou seja, é um processo. Então, o Boi 777, o objetivo dele é estabelecer uma meta, tá? Agora, é igual eu falei com você hoje um pouco mais cedo, eu tenho que ter um objetivo, tá? E para mim saber, para mim ter um objetivo, eu tenho que saber entender como eu estou, ou seja, eu tenho que entender a minha fazenda. Tá? Quais são os índices produtivos que eu tenho? Eu só consigo melhorar os índices produtivos da fazenda se eu entender esses índices produtivos. Tanto faz na cria, como na recria e na terminação. Sim, hoje no bate-papo que a gente teve mais cedo, né, Fábio? Teve uma coisa que o senhor falou que assim, eu acho que é um ponto muito importante do conceito, né, que está por trás, digamos, do Boi 777, que o senhor comenta que são metas, né? Metas atingíveis, não é isso? Então, acho que essa ideia, né, de desmamar um bezerro com 7 arrobas, né? Ganhar mais 7 na recria, por exemplo, são coisas que o produtor pode chegar, não é? Então, acho que esse ponto, né? Esse ponto do conceito que vocês apresentam, acho que o senhor poderia até, né, fazer um comentário sobre isso. É possível ganhar, né? É possível desmamar com 7 arrobas e é possível ganhar 7 na recria, né? Então, e eu vou aproveitar e vou emendar numa pergunta aqui. O Rodrigo Chuí, o colega nosso, mandou uma pergunta aí, né? Como atingir essas 7 arrobas na recria? Então, eu vou antes um pouquinho, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho das primeiras 7 arrobas, né? Para Uhum. desmamar um bezerro com 7 arrobas. Quais os cuidados que a gente tem que ter com a mãe, na gestação e tudo mais, para essas primeiras 7, para depois chegar na 7 da recria? Pode ser? Tá, pode ser. Bem, como qualquer segmento, a gente tem que ter um objetivo. Tá? Na cria, é que a vaca venha produzir um bezerro por ano. É obrigação dela. Se ela não produzir um bezerro por ano, significa que algum problema está acontecendo. Tá? Esse problema pode ser inerente à vaca ou pode ser provocado pelo manejador, ou seja, pelo dono da fazenda, tá? E basicamente, tá? Quais são as fontes de receita que existem numa fazenda de cria? São os quilos de bezerro que eu tenho desmamado por hectare ano. Logicamente, o descarte de vaca que eu estou eliminando do plantel, entrando no vilhas, né? Eu tenho descartes, mas basicamente é o bezerro, ou seja, é o bezerro que eu estou vendendo que está me gerando receita, tá? 10 quilos a mais de bezerro vale muito hoje no mercado. Se a gente pensar um bezerro valendo aí na ordem de 250, 260 reais arroba, depois nós vamos falar a consequência disso para frente, nós estamos falando de um bezerro aí da ordem de 8,50 o quilo, aproximadamente. Então, se eu tiver 10 quilos de bezerro a mais desmamado lá na desmama, eu tenho 85 reais de receita adicional para o bezerro produzido. Isso faz muita diferença numa fazenda. Tá? E para isso, eu tenho que saber quais são as estratégias. E como é que eu produzo um bezerro bom? Emprenhando a vaca cedo, ou seja, no início da estação de monta. Aí é óbvio que tem problema. Por que a vaca não emprenha? A vaca não emprenha porque ela pare magra. E a partir do momento que ela pariu, o que ela tiver ingerindo de nutriente está sendo destinado para o bezerro, ou seja, para a produção de leite. E aí ela canaliza toda a energia, toda a proteína que ela está ingerindo para a produção de leite, ela entra no que a gente chama de balanço negativo, ou seja, ela não recupera a condição corporal. Então eu não posso deixar a vaca parir magra, porque se ela parir magra, ela não vai emprenhar novamente. E mais ainda, ela pode produzir um bezerro mais fraco. E esse bezerro mais fraco tem consequências lá para frente. Então o objetivo é fazer a vaca parir bem. Tá? Então, se a gente pegar a fazenda, eu preciso estabelecer alguns parâmetros. Primeiro, vamos falar de vaca multípara. Ou seja, eu tenho que avaliar a minha vacada
em 4 épocas muito importantes do ano. Ou seja, eu tenho que avaliar a minha vacada no final de fevereiro, início de março, quando você termina a estação de monta, onde a fazenda ainda tem pasto. Eu preciso estabelecer qual o percentual de vacas por score corporal. Se eu tiver com mais de 20% das minhas vacas multípras em fevereiro, março, com score corporal baixo, ou seja, score corporal abaixo de 2,75, nesta época, é um sinal claro que a fazenda não tem pasto suficiente para sustentar as vacas. Por quê? Porque lá na desmama, maio, junho, eu vou fazer essa nova avaliação e a qualidade do pasto está caindo. Ou seja, se eu já tenho um percentual de vaca mais magra em fevereiro, lá em maio, junho, esse percentual vai aumentar. Isso significa que a minha fazenda está com muita vaca e elas estão perdendo peso. E isso causa um problema muito sério. Por quê? Além da vaca, se ela tiver prenha, tá? Isso vai comprometer o desenvolvimento do embrião. E isso é um problemaço, porque eu investi em genética, eu posso ter comprado sêmen, fazendo IATF. Rafael? Oi? Oi? Rafael? Voltou. Voltou? Voltou. Só Deu deu um uma delay. travadinha. Então é extremamente importante a gente investir nisso, ou seja, eu padronizar. Eu até mandei um material para você aí, você podia colocar esse material só para o pessoal ter uma referência, onde a gente preconiza isso. Ou seja, fazer uma avaliação na vacada no mês de fevereiro, março, tá? Fazer uma avaliação na vacada no mês de maio, junho, fazer uma avaliação da vacada, da condição corporal dela lá em agosto, setembro, e depois fazer novamente uma avaliação da vacada no início da estação de monta. Se você tiver mais do que 20% do seu lote de vacas multíparas nestas fases, significa que você está com excesso de lotação. Então, esse é um critério básico que a gente precisa fazer. Para quê? Porque eu tenha o máximo possível de vacas prenhas na minha estação de montas e eu tenho que fazer agora uma avaliação na estação de nascimento ou fazendo uma avaliação em quantos por cento das minhas vacas estão ficando prenhe mais cedo. Por quê? Porque quanto mais cedo essa vaca emprenhar, o terço médio da gestação vai acontecer na fase de transição entre águas e seca. Então, se você puder passar o próximo material, Rafael. Ou seja, se você olhar aí esse gráfico, não sei se está dando para o pessoal entender bem, esse triângulo do meio aí, que é o equivalente ao terço médio da gestação, quanto mais ele estiver acontecendo aí nos meses de abril, maio, aonde ainda eu tenho uma certa qualidade no pasto, ou seja, eu tenho proteína no pasto, a quantidade de fibra, tá, no músculo desse feto que está sendo gerado vai ser maior. Isso vai fazer com que, após o nascimento, esse animal tenha um potencial de ganho maior. Ou seja, eu consigo desenvolver, ele ganhar mais peso, que é o que a gente quer depois que o bezerro nasceu. E eu vou mostrar alguns fatores que vão acontecer depois do nascimento desse animal. Se você puder passar mais um, Rafael. Certo. Então, isso é um dado médio de levantamentos feito pelo Grupo Gerar, mostrando o seguinte, a importância do mês de nascimento. Aí à esquerda, esse número embaixo, no eixo X aí, o mês 9, mostra o seguinte, se eu comparar a bezerrada nascida no carimbo 9 com a bezerrada nascida no carimbo 12, média do levantamento feito pelo Grupo Gerar, mostra uma diferença de 42,8 quilos de peso a desmama. Se você vender isso a 8,50 o quilo, significa que o bezerro nascido no mês 9 está deixando de receita a mais na fazenda R$ 363 do que o bezerro que nasceu no mês 12. Então é extremamente importante a gente fazer a vaca ficar prenhe mais cedo e, consequentemente, ela vem parir mais cedo. Se ela pariu mais cedo, o terço médio da gestação acontece ainda numa época de transição importante. Resumidamente é isso. Maior proporção de vacas parindo mais cedo, investindo em genética, investindo em qualidade, obviamente sanidade, para que eu tenha um peso médio de desmama maior. Isso é um trabalho
que as fazendas precisam fazer ao longo do tempo. Mas hoje já tem muitas fazendas de cria conseguindo desmamar peso médio muito acima de 200 quilos, 210 quilos, que é esse bezerro de 7 arrobas, tá certo? Certo. Bem, desmamou o bezerro, aí começa o grande desafio, que é a recria, né? Essa recria, colocar 7 arrobas na recria, realmente é um desafio muito grande. Por quê? Porque quando a gente pensa nesse desafio, né? Se você puder passar o próximo, Ok. esse é um grande desafio, ou seja, é um cenário que nós temos. Hoje, um bezerro de 7 arrobas, na maioria das praças pecuárias do Brasil, está custando aí por volta dos seus R$ 1.700 e R$ 1.800. Eu coloquei aí R$ 1.785, que seria uma arroba de R$ 255, ou R$ 8,50 o quilo do bezerro. Se eu vender um boi aí em Rondônia, por exemplo, a R$ 180, significa que esse bezerro hoje tem um ágio de essa seta mais à direita aí, ó, de praticamente 42%. Ou seja, é os R$ 75 da diferença do 255 para a arroba do boi gordo, que é de 180. Se você matar esse boi, por exemplo, nesse cenário de preço de bezerro, por exemplo, se você matar um animal com a média Brasil, que é esse RT que está embaixo aí, ó, de 19 arroba, significa que se você matar hoje um boi com 19 arrobas, vendendo a 180, você repõe 1,9 bezerro, ou seja, está abaixo da reposição, de pelo menos 2. Já se você matar um boi de 21 arrobas, você faz uma reposição neste cenário de preço de 2,2 bezerros, ou seja, mata um boi gordo, você compra 2,2 bezerros. E isso está caindo ao longo do tempo. Por quê? Antigamente, você matava um boi gordo, você comprava de 3 a 4 bezerros. E hoje a tendência qual que é? É você cada vez fazer menos reposição, ou seja, menor relação de troca. Por quê? Porque nós não estamos conseguindo fazer um bom desenvolvimento nesses animais ao longo da recria. A nossa recria ainda é muito mal feita, gargalos que existe na pecuária brasileira. Por quê? Ela é longa. Nós fazemos recrias aí de 1 ano e meio, 2 anos, e isso significa que se eu fizer uma recria de 2 anos, o meu bezerro já virou um garrote com mais de 30 meses. Ou seja, praticamente eu já estou fora dos mercados que querem Flávio, esse tipo de animal. Flávio, desculpa interromper. Acho que deu uma cortadinha. O senhor pode repetir só esse finalzinho de novo, por gentileza? Deu uma cortada aqui, uma travada. Tá. Então é o seguinte, o que é importante? Eu tenho que ficar de olho no preço da compra do bezerro, o preço do ágio desse bezerro e também na arroba do boi gordo. Então, hoje, o ágio é realidade na pecuária. O ágio de bezerro hoje, normalmente, aí está da ordem de 40%. E se eu não matar um boi pesado, eu não tenho relação de troca. Só um exemplo que eu coloquei aí, hoje a nossa média de peso de abate no Brasil está por volta de 19 arroba, 19 arrobas e meia. Se você matar um boi de 19 arrobas aí em Rondônia e for comprar um bezerro de 210 quilos pagando R$ 1.785 nesse bezerro, você faz uma relação de troca de 1,9 bezerros para o boi gordo. Já se eu Sim. matar esse boi com 21 arrobas, eu faço uma relação de troca de 2,2 para 1. Então, o Aham. custo do bezerro, o custo da reposição é um componente extremamente importante na avaliação que nós vamos fazer da recria. Tá? E Uhum. aí eu preciso que você passe mais um para mim, Rafael, Ok. que é Esse. uma premissa que a gente precisa de entender muito bem. Tá? Antes de você for fazer uma recria, você tem que saber o seguinte: qual é o ganho médio diário que eu preciso ter na recria? Primeiro, para pagar as contas. E quais são os custos de produção que a gente tem? Primeiro, a reposição. Segundo, são os outros custos da fazenda sem nutrição. Obviamente, eu estou colocando o pasto aí como um valor de arrendamento. Conforme você me passou um arrendamento de pasto aí em Rondônia, na ordem de R$ 35, eu deixei ele bem marcado aí. Esses outros valores são valores médios por mês, ou seja, quanto que se gasta de sanidade, quanto se gasta de mão de obra, manutenção de benfeitorias, quais é o valor de administração, quanto que é o seu salário. A mão de obra dos funcionários já estaria naquele valor lá de R$ 4, por exemplo. Então, é extremamente importante a fazenda saber, dentro dos diferentes
centos de custo, ou seja, eu preciso fracionar, porque quem vai pagar toda essa conta é um pedacinho desse boi. Tá? Um exemplo está aí, ou seja, eu tenho que passar uma lupa sobre ele. E se eu somar esses valores aí, dá R$ 47,50 por cabeça mês, ou R$ 570 cabeça ano. Passa o próximo para mim, por favor, Rafael. Aí, agora, tá? Você precisa saber o seguinte, por exemplo, no canto superior direito, eu coloquei aí, resumidamente, o ágio do bezerro. Então, nesse que está cinza, um bezerro de 7 arroba, que vale R$ 1.785, se eu estou pagando R$ 60 a mais no preço do bezerro em relação ao boi magro, onde eu estou considerando o boi magro aí em Rondônia 195. Então, 195 para 255 são R$ 60. Se eu estou comprando um bezerro de 7 arrobas, eu estou pagando R$ 420 nele de ágio em relação à arroba do boi magro. Isso equivale a 2,15 arrobas de boi magro. Quando você transforma isso em peso, agora vai na parte de baixo, aí onde tem essa seta vermelha, isso equivale a 64 quilos de peso vivo. Ou seja, transformando em ganho médio diário, o animal precisa de ganhar 177 gramas de peso todo dia para poder custear essa reposição. Se ele ganhar menos, eu não estou pagando a reposição. Quando eu pego aquele valor do pasto de R$ 570 lá, ou seja, R$ 40,50 cabeça mês, isso equivale a 2,9 arrobas de boi magro por ano. Isso equivale a um ganho médio diário, para esse animal ganhar 2,9 arrobas por ano, de 240 gramas por dia. Se você somar 240 gramas por dia com as 177 gramas do ágio, já são 417 gramas de ganho médio diário que esse animal precisa, sem falar da nutrição adicional. Ou seja, o pasto já estaria incluso nesse ganho. Isso já me deixa um ganho que esse animal precisaria colocar numa recria de um ano, 5,07 arrobas é o número que está aí. Agora você vai colocar para esse animal um sal mineral, por exemplo, eu coloquei um saco de sal mineral por volta de R$ 60, isso equivale a 0,3 arrobas de boi magro, que somado a 5,07, chega no final de 5,38 arrobas, ou 442 gramas por dia de ganho médio diário. Esse é o sarrafo mínimo que nós temos que trabalhar pensando numa recria. E aí eu tenho que distribuir isso, ou seja, eu planejei a recria, sei aonde eu preciso estar e agora eu vou montar uma estratégia para poder chegar lá. E aí eu preciso que você passe a próxima, Rafael. Perfeito. Bem, agora que começa o planejamento. Eu sempre falo o seguinte, a recria ela tem que ser escalonada e eu estou montando essa recria baseado naquilo que o pasto me entrega de qualidade ao longo do ano. Então eu divido isso em 3 etapas ou subetapas. 5 meses de seca, que teoricamente iria aí de junho a final de outubro, onde começam as chuvas, e aí de novembro até transição aí de fevereiro para março, e depois de março para frente, tá? Até maio. Então nós estamos falando aí de um intervalo de 12 meses. Eu coloquei essa seta verde aí, para quem pudesse prestar atenção nela, essa aí seria a minha meta mínima, ou seja, 5,07 arrobas em um ano, ou seja, um ganho médio diário de 417 gramas por dia, para pagar o ágio e mais os R$ 47,50 ou R$ 570 por ano, tá? De custo que esse bezerro vai ter. Se eu não estabelecer isso como um padrão, eu não começo a entender quais são as ações que eu tenho que fazer logo após a desmama, nas águas e na transição de águas para seca, tá? Que é a final da recria. E aí eu coloquei, Rafael, essa seta vermelha nesse gráfico que está embaixo. E ela chega lá entre fevereiro e março. Por que isso? Tá? Por que esse é um ponto crucial no nosso negócio? Nesse gráfico que está mais embaixo, tá?
A puberdade do animal, em termos médios, então esse animal está por volta de 18 meses aproximadamente. Esse animal está atingindo a puberdade, ou seja, na puberdade ele tem a taxa máxima de crescimento de músculo dele. E nessa fase ele precisa de muita proteína para ganhar músculo. Então até a puberdade, está olhando o gráfico, você tem um incremento maior de deposição de tecido muscular, que é essa linha vermelha. E essa linha que está mais embaixo aí, uma linha azul, é o tecido adiposo. Ou seja, até a puberdade esse animal deposita mais músculo. Depois da puberdade, você vê que a linha vermelha começa a decrescer. E isso significa que agora a deposição de tecido adiposo começa a aumentar. Mas para ela aumentar, esse animal precisa de ingerir mais energia. E aí nós temos que olhar lá no gráfico em que situação eu vou estar lá no pasto. Ou seja, eu tenho um ponto de transição muito importante. Olhando esse gráfico em cima, eu coloquei alguns números. Por exemplo, na época das águas, 4 meses de águas, eu estou colocando um animal ganhando 800 gramas por dia. Como exemplo, poucas fazendas no Brasil conseguem fazer um ganho médio diário de 800 gramas por dia na época das águas. Normalmente, as fazendas estão abaixo de 700 gramas na época das águas. Se uma fazenda está abaixo de 700 gramas na época das águas, certamente no período de transição de águas para seca, ela está por volta de 300 gramas. E aí, lá na seca, provavelmente, esse animal não vai nem ganhar peso. Eu vou chamar de zero, ou seja, ganho médio diário zero, ou perdendo peso. Isso significa que essa recria, numa condição como essa, a compra do bezerro, o ágio desse bezerro, mais aquele custo do pasto lá de R$ 47,50 por mês, me exige que ele ganhe 417 gramas média ano. E se eu mantiver esse ganho tão baixo, eu não consigo atingir essa média. Então agora eu preciso começar a estabelecer algumas estratégias. E quais são essas estratégias que nós temos? Primeiramente, estratégia de suplementação. Tá? O que os nossos trabalhos mostram aqui, Rafael? Tá? Eu vou falar do período das águas e depois eu volto no período da seca e depois eu vou lá no período de transição. Então é o seguinte, hoje, pós-desmama, nós já não recomendamos mais utilizar sal mineral. Ou seja, o sal mineral ele está sendo abolido das nossas recomendações. Por quê? Porque se eu pegar um bezerro recém, baixíssima proteína, ou ele perde 50 gramas por dia, 100 gramas por dia, e se ele ficar 5 meses na minha fazenda não ganhando nada, a hora que ele chegar lá em outubro, eu tenho um custo de R$ 47 cabeça mês com ele, no mínimo, e ele chegou lá em outubro, ele está praticamente com o mesmo peso que ele estava lá em junho. Ou seja, eu preciso colocar entre 1 a 2 arrobas nele neste período dos 5 meses de seca. E para isso eu preciso ter estratégia. Quais são as estratégias que a gente tem testado e que funcionam muito bem? Primeiramente, o seguinte, para trabalhar com proteinado de seca, precisa de ter oferta de pasto, precisa de ter folha abundante para o proteinado funcionar. Se o pasto não tem folha, eu tenho que começar a suplementar mais. Se eu começar a suplementar mais, ou seja, começar a colocar mais ração a pasto, eu tenho que olhar na curva, que é essa curva de crescimento que está abaixo, esse animal não atingiu a puberdade ainda. Então, se eu começar a dar mais energia para ele antes da puberdade, a gente fala que ele vira o chamado boi bolinha, ou seja, ele começa a depositar gordura e depois ele não cresce. E aí eu tenho que abater ele mais leve. Se eu abater ele mais leve, eu não faço aquela relação de troca que eu preciso. Por isso que a gente tem que ter um efeito, tá, importante em estabelecer uma estratégia ideal para essa fase de pós-desmama. Tá? O que tem muitas fazendas fazendo hoje? Tem o que a gente chama de sequestro de bezerro. Tá? Isso é uma coisa que a gente tem estudado aqui em Colina e tem muitas fazendas fazendo isso porque não tem pasto na seca. Então, o que fazem? Leva essa bezerrada para o confinamento e depois, quando começa lá no período das águas, volta esse bezerro para o pasto. E o que os nossos dados têm mostrado
de desempenho nesses animais de sequestro. Ganhos da ordem de 600 gramas a 700 gramas de ganho médio diário, tá? Neste período de sequestro. Só que aí é um alerta para quem faz isso, porque se no sequestro os animais estiverem ganhando acima de 700 gramas, quando eu levo ele, devolvo ele para o pasto de águas, ele diminui o crescimento dele. Por quê? Porque eu aumentei a exigência de mantença dele lá no sequestro. Então, a nossa recomendação para as fazendas é, se tomar a decisão de fazer sequestro, não deixe esses animais ganharem acima de 650 gramas no sequestro. Então, o balanceamento da dieta do sequestro tem que respeitar isso como um objetivo de taxa de ganho. A ideia, né, Flávio? Só para. Teve uma pergunta sobre isso, e em alguns momentos a gente também é questionado, né? No sequestro, tomar um cuidado para que o animal está ganhando no período do sequestro não ser superior ao que ele pode ganhar quando voltar ao pasto, né? Acho que essa é a máxima, né? Senão ele vai começar a se alimentar de uma dieta de qualidade inferior àquela que ele estava recebendo durante o período de sequestro, né? Mais ou menos essa a ideia, né? Perfeito. Isso que a gente chama de nutrição crescente. Então é o seguinte, se você for tomar a decisão de fazer um sequestro, você já tem que prever em quais pastos você tem da fazenda, porque você vai voltar esses animais pós-sequestro. O que a gente gostaria que esse animal, quais pastos que esse animal poderia voltar? Aquele pasto que permite uma taxa de ganho médio diário da ordem de 800 gramas ou mais, na base sal mineral. Se você tiver, na época das águas, seus animais a pasto ganhando 800 gramas ou mais, na base sal mineral, significa que você tem um bom manejo de pasto. Para essa característica. Por quê? Você está oferecendo proteína para os animais. Ou seja, você está oferecendo folha verde para eles. Então é extremamente importante esse planejamento. E se você olhar esse gráfico, Rafael, você e as pessoas que estão assistindo, se você, por exemplo, colocar lá na seca 170 gramas, que é aquela primeira pós-desmama, colocar na época das águas 800 gramas, que é uma meta só no sal mineral, difícil de atingir, e 600 gramas lá na transição do outono ali, de março para frente, 600 gramas, você vê que você consegue colocar 6 arrobas em um ano, ou seja, um GMD médio de 490. E você estava estrangulado, ou seja, o seu GMD mínimo era de 5, 5,10, ou seja, está te sobrando pouco. Para você conseguir colocar 7 arrobas em um ano, a estratégia qual que é? Colocar por volta de 370 gramas na seca, colocar 800 gramas nas águas e colocar 600 gramas no outono, ou seja, na transição. Essa é a estratégia. E para isso eu preciso o quê? Quanto mais oferta de pasto de qualidade a fazenda tiver, menos dependente de suplemento eu vou ter. Então, quem manda no ganho, tá, dos animais é o pasto. O suplemento somente vai complementar aquilo que o pasto não está oferecendo. Então, o manejo de pasto é crucial, tá? Eu só consigo bons resultados numa fazenda de recria se ela tiver bons manejos de pastagem, tá certo? Então, esse é um planejamento que é extremamente importante. Baseado na fazenda que tem uma taxa de um ganho médio diário de 700 gramas, de 650 gramas, o que os nossos trabalhos aqui têm mostrado? Que quando eu troco um sal mineral por um proteinado de águas, os meus animais ganham em média de 120 a 150 gramas adicional. Tá? E se você pegar, tá, considerando o valor da arroba de boi magro a R$ 195, tá? Ou seja, esse ganho adicional eu estou vendendo ele a R$ 195 reais a arroba, isso significa o seguinte, que a cada R$ 1 que eu estou investindo em proteinado na época das águas, me devolve mais de R$ 2 em receita bruta, ou seja, eu pago um para o proteinado e me sobra um para mim poder fazer outros investimentos ou margem, Melhorar pasto, né? Opa, pessoal, acho que o Flávio caiu ali, só um pouquinho, pessoal.
Adicionando ele aqui novamente. Só um segundo. Só um segundinho aí, tá, pessoal? Aguardar o Flávio retornar. Só um pouquinho aí, galera. Deixa eu achar o Flávio aqui novamente. Eu havia desativado os comentários, tá, pessoal? Para vocês enxergarem melhor aí. E a hora que podem continuar mandando as perguntas, eu vou deixar ativado aqui mais um pouquinho. Sim, a live vai ficar disponível no perfil aqui para vocês assistirem depois. E vai estar também no canal no YouTube, que tem o link na bio ali do perfil. Só um pouquinho aí, galera. Acho que o Flávio teve algum probleminha ali com o telefone. Só um segundo. Só um pouquinho aí, galera. Deixa eu tentar falar com o Flávio aqui rapidinho. Ah, agora sim. Pode ser que tenha acabado a bateria. Vamos lá. Fala, Flávio. Eu vou ter que subir no poste. Voltamos. Oi? Acho que eu vou ter que subir aqui no poste. Problemas de sinal. Ah, a internet tá falhando? Tá falhando um pouquinho. Beleza, Flávio. Pode continuar. Eu vou voltar a projetar ali para o senhor comentar, tá bom? Tá. Então, Perfeito. Rafael, como eu estava falando, né, é extremamente importante a gente ter um alvo dessas 800 gramas no período das águas, tá? E aí, agora nós temos que ver quais são as estratégias que nós temos. Eu queria que você passasse o próximo slide. Esse é um trabalho que nós fizemos aqui em Colina, tá? Esses animais estavam em recria e tem essa foto no pasto embaixo aí, à direita, era um pasto de braquiária marandu, manejado em duas alturas, manejado na altura de 15 centímetros e manejado na altura de 35 centímetros. Eu deixei bem marcado, grifado aí, ó, quais foram os ganhos médios diários que esses animais tiveram. Ou seja, no pasto de 15, teve um ganho de 760 gramas. E no pasto de 35, um ganho médio diário acima de 1 quilo. E se você for um pouco mais em cima, na primeira linha, tem lá a taxa de lotação. Ou seja, no pasto de 15 deu 6,3 UA por hectare, e no pasto que foi manejado a 35 centímetros, 4,45 UA por hectare. Considerando, é um pasto que a gente maneja um pouco mais intensivo aqui. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você pode preconizar um aumento de lotação, só que você vai derrubar o seu ganho médio diário. Então é extremamente importante a gente controlar o ganho médio diário dos animais, tá? Porque eu não posso aumentar muito a lotação. Agora, eu posso aumentar a lotação desde que eu dê algo mais para esses animais também terem um ganho maior. Então, muitas vezes eu posso usar estratégias de suplementação, tá? Aumentando a lotação e aumentando a suplementação. Quem vai dizer isso é o custo do suplemento. Então, hoje a gente tem trabalhado muito com essas estratégias. E muitas das vezes a gente tem pastos de qualidade melhor, ou seja, pastos que são mais adubados, mais intensivamente manejados,
onde esses animais ganham de 850, 900 gramas, às vezes 1 quilo cabeça dia, só no pasto com sal mineral. Nessa época, a gente tem lançado mão também do que a gente chama de sal adensado, que é um produto para consumo aí de 120, 150 gramas cabeça dia, onde você fornece um pouco de farelo para estimular um pouco o consumo, né? Melhora o acesso dos animais ao coxo e você fornece aditivo para maximizar, para potencializar o aproveitamento desse pasto de qualidade. Então, a gente tem usado muito essas estratégias, ora sal aditivado e ora proteinado na época das águas. Tá? É lógico que tem fazendas trabalhando com proteico energético, né? Que isso depende muito do planejamento da fazenda como um todo. Mas, reforçando aquilo que até que você chamou a atenção, se eu aumentar a taxa de ganho lá na seca, eu tenho que manter aumentando a taxa de ganho nas águas. E se eu aumentar a taxa de ganho nas águas, eu tenho que dar continuidade a ela na fase subsequente, ou seja, na fase de outono. E aí eu queria que você passasse o próximo slide, Rafael. E aí, quando a gente olha esse plano, tá? Ele sempre tem que ficar, a gente tem que chamar bastante atenção para ele. E como é que eu controlo o ganho médio diário? Eu tenho que pesar. Ou seja, tem muitas fazendas que faz pesagem só na época de vacina, ou seja, na época de maio e novembro. Quando você faz esse controle de pesagem só nessas épocas, você passa a ter uma informação só de estoque. Eu tenho X arrobas estocadas na minha fazenda, mas eu não monitoro o ganho médio diário. Então, a fazenda precisa de estabelecer mais critérios de pesagem ao longo da recria. A gente gostaria de ter pelo menos 4 pesagens ou mais ao longo de todo esse processo de pesagem, ao longo de todo esse processo de recria. Se fosse possível ser mensal, melhor ainda. E algumas recomendações para pesagem. Se pesar, pese sempre no mesmo horário, tá? E começa a notar algumas variações que podem acontecer, se choveu, se não choveu, que isso interfere no ganho médio diário, tá? E aí eu queria que você passasse o próximo slide para mim, Rafael, tá? Para mostrar o seguinte. Esse aí. Esse foi um trabalho que nós fizemos na transição, tá? Às vezes fica um pouco difícil de que é muito número para as pessoas verem, mas eu queria que vocês olhassem, você me ajuda aí, se você puder apontar o dedo. Tem um gráfico embaixo aí que os animais ganharam 372 gramas, é o da esquerda lá. Esses animais, eles receberam sal mineral, tá? E eles ganharam 370 gramas por dia, 372 para ser mais exato. Ao longo de 104 dias de suplemento, eu tive um desembolso com eles de R$19, ou seja, 18 centavos cabeça dia. E se você olhar essa seta vermelha, esse traço vermelho aí, essas 417 gramas que estão aí são aquele ganho médio diário que precisa para pagar os R$ 47,50 por mês, mais o ágio do bezerro, aquele gráfico que eu mostrei anteriormente. E para pagar o sal mineral, Rafael, mostra aí lá, os animais precisam de ganhar 20 dias. Ou seja, 417 gramas para pagar o ágio mais pasto, mais 27 gramas para pagar o custo do sal mineral, somando as duas, dá 444 gramas. E ele ganhou 372, ou seja, ele está me dando um prejuízo de 72 gramas por dia. Às vezes eu estou olhando os animais ganhando peso, eu acho que aquilo está bom, só que aquilo estava bom se eu tivesse um cenário de custo de produção mais barato. E hoje eu não tenho cenário mais barato, por quê? Porque eu tenho um ágio de reposição mais caro, ou seja, a recria precisa cada vez ser mais intensiva. Se você troca, agora eu vou sair, ao invés de usar sal mineral, eu vou usar um proteinado de transição aí, um proteinado de águas. Eu tive um desembolso de R$60, 60,57 centavos em 104 dias, ou seja, 58 centavos por dia. Ou seja, eu desembolsava 18, passei a desembolsar 58 centavos por dia. O animal precisa de ganhar 89 gramas por dia para pagar esse desembolso. Soma com as 417, dá 506. Ele ganhou 548, ou seja, eu estou desembolsando mais, mas ele vai me deixar mais.
E quando eu vou para um proteico energético, aí um produto de 3 gramas, o raciocínio é o mesmo. Mas se vocês olharem esse desembolso a mais, neste cenário, neste ano, o proteinado deixou melhor retorno do que o proteico energético, baseado nesses custos que eu utilizei aí para poder fazer essa apresentação. Então, assim, na época de transição, ora a gente usa proteinado, ora a gente usa proteico energético. E qual que é o meu sensor? Como é que eu vou saber quando eu uso um, quando eu uso o outro? Aí eu preciso olhar o próximo slide. Me passa ele, por favor. Tá? Você precisa monitorar fezes. Tá? Por quê? A partir do momento que as fezes começam a ficar mais aneladas, essas fezes que eu deixei mais na parte de baixo aí, isso é um sinal que o pasto não tá me fornecendo proteína suficiente para degradar esse pasto. Então eu tenho que fornecer proteína adicional para poder aproveitar mais o capim. Porque senão o animal vai consumir o capim e não vai aproveitá-lo de forma maior, ou seja, eu tenho que potencializar esse ganho. E cada vez mais nós precisamos de aumentar o ganho médio diário nesta fase de transição. Por quê? Porque eu preciso, tá? Eu ainda estou no meu fechamento de recria, tá? Por quê? Volta um slide, Rafael. Eu preciso de ter aquela meta de 600 gramas lá, ó. Então é extremamente importante, porque se eu não tiver uma meta de 600 gramas, eu estou fazendo 600 gramas e ganhando dinheiro. Porque senão eu poderia estar fazendo 370 gramas, por exemplo, no sal mineral, e ele não vai me pagar o custo de produção, ou seja, ele não vai pagar o ágio, mais o meu custo de R$ 47,50 cabeça mês. Então, assim, é estratégia de uso. E planejado, ou seja, eu tenho que planejar a recria como um todo. Se eu planejar a recria como um todo, ela vai me sobrar mais. Mas lembrando que o desembolso vai ser maior. E isso é a grande dificuldade que as fazendas têm de melhorar o fluxo de caixa dela para ter um planejamento de desembolso para essas diferentes estratégias de suplementação. Tá? E isso eu não estou nem falando de adubação, porque senão a gente vai estender bastante. Passa um slide para mim, por favor. Voltar Passa nesse. outro. E aí, agora o próximo etapa é como que eu suplemento. Tá? Esse gráfico aí, se você puder me ajudar, Rafael, apontando, tá? Vamos lá. O que nós estamos fornecendo para esses animais? Eu estava fornecendo para eles um sal ureia, que é essa linha preta, trocejada. Mais escura aqui. Mais escura. Um proteinado de 1 grama, que é essa linha vermelha. E um proteico energético de 5 gramas, ou 0,5% do peso vivo. Para as pessoas que não estão acostumadas com isso, o que é esse proteico energético de 5 gramas? Por exemplo, se eu pegar um bezerro de 200 quilos, é dar 1 quilo de ração para ele. Um proteico de 1 grama, ou 0,1%, é dar 200 gramas de ração para ele, só para a gente poder parametrizar isso melhor. E aí nós começamos a mensurar o comportamento dos animais, tá? E nós fornecemos às 8 horas da manhã o suplemento. Olha o que esses animais do produto de proteico energético, o verde, fizeram. Antes das 8 horas, eles já estavam lá na praça esperando a ração. E esse é um produto de consumo rápido. 30, 40 minutos, eles consomem essa quantidade de ração, porque ela não é grande e o consumo é mais rápido. Só que eles ficam ali, eles vão e consomem e ficam. E eles começaram a querer voltar para o pasto lá perto das 10 horas da manhã, ou seja, eu tô perdendo um dos pontos importantes, tá, de horário de pastejo dos animais, porque os animais fazem 2 grandes horários que eles gostam de pastejar, no início da manhã e depois no final da tarde. Então, o que a gente orienta hoje? Que quando você trabalha com proteico energético, ou seja, produtos de 0,3% do peso vivo até 1% do peso vivo, depois eu vou explicar o porquê que isso é importante, você começa a fornecer esse suplemento após as 9, 10 horas da manhã. Ou seja, primeiro você deixa os animais pastejarem,
fornece o suplemento, depois eles vão lá no coxo, depois eles vão ruminar e depois no final do dia eles vão fazer um novo ciclo de pastejo. Isso é uma orientação importante, desde que a fazenda tenha uma condição operacional para poder fazer isso, né? Porque tem muitas fazendas que são muito extensas, grandes, né? E que às vezes precisa de começar a cedo. Outro fator importante da suplementação, tá certo? É o próximo slide, Rafael. Rafael, o próximo slide. Esse aí, ó, é a área de coxo, tá? E o que, que a gente usa como referência? Tá? Esse gráfico aí, de essas barras que estão aí, isso é um proteico energético que a gente estava testando, com uma área de coxo de 16 centímetros, 32 centímetros e 48 centímetros. Vejam vocês que quando a gente trabalhou com 16 centímetros, os animais brigavam mais. Se o animal briga mais, ou seja, o dominante chega no coxo e o dominado não chega. E eu coloquei essa foto aí para poder exemplificar isso, tá? E os animais têm um comportamento muito clássico, tá? Eles chegam, começam a alinhar de um certo lado do coxo e depois, a hora que aquele certo lado do coxo começa a ficar cheio, os animais, se a estrutura de coxo permitir, eles começam a alinhar do outro lado. A partir do momento que começa a aparecer animais na cabeceira do coxo, significa que está faltando área de coxo, tá? E um outro indicador que a gente usa é essas fotos que estão embaixo aí, ou seja, a partir do momento que eu começo a suplementar, se o animal, todos os animais estão consumindo a mesma dieta, as fezes têm que ser padrão, tá? Se a gente começar do lado esquerdo aí, você já vê umas fezes aneladas, tá? Então, se você chegar no pasto e começar a ver fezes aneladas e algumas fezes mais pastosas, significa que uma parte dos animais estão consumindo suplemento e a outra parte não está consumindo suplemento ou consumindo menos. E se você deixar só lá na pesagem identificar aqueles animais de fundo, aqueles que ganharam menos, você está perdendo um tempo para tomar uma decisão. Então é o seguinte, às vezes, Rafael, você pode ter uma fazenda com o mesmo desembolso em suplemento, com um resultado mais baixo, porque está sendo influenciado, ora pelo horário de fornecimento do suplemento e ora por falta de coxo, tá? Então essa estratégia da observação diária dos animais é extremamente importante para que a gente tenha um resultado maior, tá? E aí, se você for para o próximo, fazendo um favor. E aí a fase final é, né, se você tem uma recria bem feita, tá aí um bezerro, isso aí são fotos de animais nossos aqui, tá? Esse é o clássico bezerro de 7 arrobas, tá? Essa carcaça que está embaixo aí é a carcaça dele, tá? Aí está o garrote de 14 arrobas, tá aí embaixo a carcaça dele, tá? E aí a próxima etapa é o quanto de carcaça a mais que eu vou colocar nesse animal. Suponhamos que esse animal aí esteja com 14 arrobas, 420 quilos, tá? 50%, ele tem 210 quilos de carcaça. Essa carcaça do meio aí, tá? Agora eu preciso colocar mais 105 quilos de carcaça nele, pelo menos. Ou seja, 105 quilos de carcaça são 7 arrobas. E para isso, o que a gente preconiza na terminação é o nosso alvo de 1 quilo de carcaça a dia, quer seja no confinamento, quer seja no pasto. Tá? Aham. Se a dieta do pasto foi formulada igual à dieta do confinamento, eu vou conseguir esse ganho médio diário de 1 quilo de carcaça dia. E hoje, os confinamentos que estão ganhando abaixo de 1 quilo de carcaça dia estão com as contas extremamente apertadas porque os custos de insumo estão muito, muito elevados. Então, o planejamento da recria, ele determina o resultado da terminação. E o próximo slide, Rafael, é o que nos assusta muito. Isso aí foi um trabalho que a gente fez, foi a tese da Aline, tá? No confinamento, tá? Onde nós mensuramos o ganho médio diário de componentes não carcaça, ou seja, o que paga a conta é o que você vende para o frigorífico, que é a carcaça. Isso mostrou no trabalho da Aline que os animais ganharam
acima de 300, 340 e poucas gramas por dia de rumo, intestino, fígado, coração, baço, rim, etc. Ou seja, o que a gente chama de componente não carcaça. Ou seja, o animal ele é muito ganhador de peso vivo, tá? Porém, ele ganha pouca carcaça. Por quê? Como ele está crescendo o componente não carcaça, ou seja, recuperando essas vísceras, ele está drenando para o crescimento dessas vísceras nutrientes, como de energia, proteína principalmente, e isso aí, consequentemente, ele só vai começar a ter um ganho médio diário de carcaça maior após a recuperação dessas vísceras. Só que agora eu estou num ambiente de custo maior, porque, por exemplo, se eu tiver num confinamento, nós estamos falando de áreas aí de R$ 8,50, R$ 9, R$ 10 cabeça dia, ou até mais, dependendo da região que a gente está trabalhando. Então, se você hoje, aí no estado da Rondônia, no arroba de R$ 180, nós estamos falando que o quilo da carcaça vale R$ 12. Então, se você tiver um custo final, tá, de R$ 10, se o seu animal estiver ganhando 1 quilo de carcaça por dia, está ganhando 12. Você gastou 10, sobrou 2. Essa é uma conta relativamente fácil de fazer. Então, a gente só vai conseguir eliminar esse problema de ganho compensatório nessa fase de terminação, principalmente lá naquela fase final da recria, tá? Que é aquela fase de fevereiro para frente, onde a gente começa, os animais vinham na época das águas, numa taxa de ganho mais acelerada. A hora que o pasto começa a piorar, a qualidade do pasto começa a piorar, ele começa a ajustar o metabolismo dele, ou seja, ele vai reduzindo mantença. E aí, a forma que o animal tem de reduzir mantença é reduzir tamanho de víscera. Tá? Então, é o que a gente chama de efeito sanfona. Tá? Então, o final da recria me beneficia o início da terminação. E quando a gente faz isso, a gente consegue bons resultados na terminação. Tá? Diminuir o ganho compensatório depois, né? E antes que a gente abrir para o pessoal fazer as perguntas aí, um último slide que eu queria mostrar para o pessoal, que é um apanhado geral. Isso é um trabalho que foi feito lá na Fazenda Brasil, na Barra do Garça, no Mato Grosso, onde foi comparado os efeitos, tá, dos meses de nascimento dos bezerros. Então, esse primeiro gráfico à esquerda, a gente olha o seguinte, que os animais carimbo 9 de nascimento, carimbo 10, tá, eles foram batidos, aqui eu estou comparando o carimbo 10 contra o carimbo 12, 0,93 arrobas a mais. Se você vender isso a R$ 180, são R$ 167 a mais de receita, tá? Por boi abatido. Esses animais, que é o gráfico do meio, ficaram menos 16 dias de coxo, tá? Ou seja, 110 contra 126, o carimbo 10 contra o carimbo 12. Se você considerar uma diária aí de R$ 8,50, são R$ 136. Se você somar 136 com 167, tá? Passa de R$ 300 tá? De receita de um boi de carimbo 10 contra um boi de carimbo 12. Ou seja, quem termina hoje vai querer comprar o bezerro de carimbo mais cedo. Né? E aí, quem produz, quem só trabalha na cria, vai começar a falar o seguinte, olha, eu forneço para você um bezerro bom. Então, e já tem mercado para isso, vai começar a ter o preço do bezerro conforme o carimbo de nascimento. Sim. Ou seja, eu estou te vendendo uma bezerrada carimbo 8, 9, 10. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente tenha mais investimento na cria. A gente só vai mudar, tá, o patamar da nossa pecuária quando a gente mexer na base. E nós estamos mexendo na base. Nós melhoramos bastante a terminação, estamos começando a melhorar a recria, mas a gente só vai também conseguir fazer uma recria bem eficiente se eu conseguir produzir um bezerro bom. Ou seja, eu tenho que integrar cria, recria e terminação, porque senão dificilmente cada segmento desse isolado vai conseguir margem para poder continuar na atividade pecuária. Tá? Em linhas gerais, era isso. Tá? E aí, se o pessoal aí quiser discutir, se tiver as perguntas aí, você pode ficar à vontade, tá? Legal, Flávio. Eu acho que ficou bem claro, né? Todas as etapas, né? Cada uma das 7 arrobas, né? Digamos assim, ficou
Ficou bem fácil da gente entender. Tem algumas perguntas aqui, Flávio, que eu tinha colocado aqui só um pouquinho. Algumas perguntas que eu já tinha anotado aqui da primeira parte da live, tá? Eu vou tentar organizar algumas perguntas, tá, Flávio, para a gente também não estourar muito no tempo, tudo bem? E aí a gente troca uma ideia aqui. O Instagram dá mais uma hora aí. Se quiser discutir. Agora nós temos mais uma hora, né? Tem muitas perguntas aqui e vou citar alguns nomes aqui. O Alexandre, colega nosso aqui, pergunta, né? Onde que seria, em qual fase seria melhor maximizar o ganho, né? Na cria ou na recria? Ou até mesmo na engorda, né, Flávio? Eu acho que não tem como priorizar, né, Flávio? Não tem como priorizar. É o conjunto total, é mais ou menos o que o senhor comentou, né? Se você pegar um animal ruim lá na terminação, você não conserta ele. Tá? Exato. Então, se você pegar um bezerro fraco, você não conserta ele na recria. Então, se você quer resultado, você tem que pegar um bezerro bom, produzir um bezerro bom, tá? E hoje tem muitas fazendas adotando creep, tá? Existem dois tipos de bezerros, um bezerro com creep e um bezerro sem creep. Um bezerro que recebe creep, tá? É fantástico. É a fase que ele é mais eficiente em ganhar peso. Só que depois, dependendo do nível de consumo de ração de creep que ele estiver recebendo, ou seja, se ele estiver chegando no final da desmama comendo 1 quilo de ração ou acima disso, ele nunca mais na vida dele vai poder lamber um sal mineral. Porque senão ele volta. Tá? Então isso tem que ficar muito claro, porque muitas vezes eu pego e desmamo um bezerro de 220, 230, 240, ou até mais do que isso no creep. A fazenda que comprar esse bezerro do creep e soltar lá no fundão da fazenda com um salzinho mequetrefe, esse bezerro depois se ele ficar 3 meses sem ver esse bezerro, a hora que ele voltar, ele vai falar assim, cadê meus bezerros? Sumiram. Derrete tudo. Tá? Sim. Por quê? É um animal mais exigente. Tá? Uhum. Fantástica ferramenta. Mas são ferramentas que a gente tem que entender que elas têm causa e consequência. Ou seja, se eu faço uma coisa com o animal antes, isso tem consequência para frente. Ou seja, que eu mexo no metabolismo dele. Tá? Sim. Tem que ter continuidade, né? Você trabalha uma estratégia boa na cria, você tem que ter uma recria boa. Você trabalha uma estratégia na recria, você tem que fazer uma terminação condizente com aquilo, né, Flávio? Mais ou menos Para falar aí do livro do Boi 777, tá? Se alguém lê o prefácio do livro do Boi 777, tá? A gente escreveu o prefácio num planejamento de um prédio. Um engenheiro, para projetar um prédio, para projetar a fundação do prédio, ele precisa de saber quantos andares esse prédio vai ter. Sim. Você não consegue, se você projetou um prédio de 18 andares ou 18 arrobas, fazendo analogia, depois não adianta eu querer consertar isso lá no final. Ou seja, eu preciso saber, eu tenho que mexer no frame do animal, eu tenho que mexer na curva de crescimento dele para mim poder chegar lá na frente. Ou seja, a pecuária não é mais fase isolada. Eu lembro quando eu comecei a fazer zootecnia, se matava um frango, tá? Com mais de 60 dias. Hoje, se mata um frango com 40 dias, ou até menos, se for um galeto. E esse frango, em 40 dias, ele come 5 dietas diferentes. Uhum. Tá? E o nosso boi, ele come ao longo da vida dele, se você pegar ao longo do ano, 365 dietas diferentes. Diferente. Tá? Cada dia é uma surpresa. Tá? E nós precisamos de entender isso, porque o animal ele tem exigência, tá? Agora, eu não posso sair usando suplementação de forma desregrada. Assim como eu também não posso sair adubando pasto sem um planejamento.
Ou seja, eu tenho que adubar pasto, eu tenho que suplementar, ou seja, são todas as ferramentas que a gente tem na fazenda e que a gente precisa de entender como que elas funcionam para você poder saber utilizá-las. Sim. Ô, Flávio, eu tenho algumas perguntas, tem muitas perguntas aqui. Eu queria fazer uma pergunta aqui em relação. Primeiro, teve uma pergunta mais cedo do professor Facto, colega nosso daqui, e, e mais uma outra pessoa que eu agora esqueci o nome, que cortou aqui da live da parte anterior. A pergunta dela foi sobre aplicar essa estratégia no Nordeste ou em áreas mais áridas, né? Porque a gente percebe que o Boi 777 tem como base o pasto, né? Acima, o pasto, a base de todo o processo. Então, acho que é uma pergunta bastante pertinente. E o professor Facto também pergunta sobre aplicação disso para fêmeas. Talvez não igual, com a mesma métrica, digamos assim, mas o que o senhor pensa a respeito? Quando a gente olha, primeiramente vamos responder a pergunta sobre a questão das regiões onde o desafio é maior, tá? Uhum. Eu tive a oportunidade de acompanhar fazendas no norte de Minas, tá? Que chove 300, 350 milímetros, seca, brava, tá? Uhum. E onde essas fazendas montaram estruturas para que pudesse compensar isso, ou seja, se eu não tenho volumoso disponível lá no pasto, eu vou ter que fazer o volumoso chegar até o animal, tá? Agora, quais são as ferramentas? Cada região tem a sua estratégia de uso, ou seja, as regiões com mais desafios, as regiões com menos desafios. Às vezes tem regiões onde o custo de suplementação ela se torna inviável por causa do acesso às fontes, ou seja, ao grão. E hoje, por exemplo, o milho ficou um preço muito caro, mas existem alternativas, ou seja, Verdade. Oi, oi, Flávio. oi, oi. Ah, beleza, beleza. Então precisa de planejamento, tá? Uma analogia aqui, eu não sei se vai dar para, não sei se você consegue ler aqui, Rafael. Consegue ler? Não, porque fica ao contrário. Eu ainda Tá. não tenho esse. Administre o risco de preços pecuários, tá? Isso aqui é um livro da Lígia Pimentel, tá? Estou terminando de ler o livro dela e é uma recomendação que eu deixo para vocês, ou seja, todo investimento ele tem risco, desde que você faça gestão de risco. Como é que eu vou fazer gestão de risco? Se eu tiver domínio do processo de produção. Ou seja, eu tenho que saber quanto custa para me saber as estratégias que eu tenho para vender. Hoje você tem estratégia de vendas, N estratégias de vendas no mercado. Tá? O pecuarista não pode ficar mais fazendo pecuária igual ele fazia no passado, ou seja, ele não pode ficar à mercê do mercado. Tá? Por exemplo, se você pegar a Rondônia está mudando o status de febre aftosa agora. Sim. Tá? Ou seja, isso é importante? E se tiver um problema contrário? Ou seja, tudo é risco. O país nosso é muito grande. Hoje, se você tiver um problema de uma doença numa região... Você lembra daquele caso atípico de vaca louca que aconteceu no Mato Grosso? Sim. Uma jovem senhora de 17 anos de idade despencou o preço da arroba Brasil afora. Ou seja, aquelas fazendas que estavam com gestão de risco passaram pelo vendaval. Aquelas que não estavam e tinham um custo de produção mais alto tiveram dificuldades. Porque o boi, quando está pronto para ir para o frigorífico, se ele estiver no confinamento, por exemplo, não dá para enrolar mais com ele. Eu vou deixar ele mais 15 dias de coxo. 15 dias de coxo a R$10 são mais R$150 de custo. Então, assim, é extremamente importante a gente ter todo esse processo de planejamento em mãos. Sim. O gerenciamento, né? A parte de coleta de dados e interpretação, né? O estudo dos dados, né, Flávio? Uhum. Tem uma pergunta aqui, Flávio, interessante. Algumas perguntas. O Michael Salles, ele fala sobre se o TIP e o Boi 777 conversam, né?
E ele também comenta alguma coisa do GMD mínimo aceitável na terminação. Eu vou aproveitar essa pergunta e eu acho que o senhor poderia fazer um comentário sobre o rendimento de ganho, né? O rendimento, não só o GMD, mas comentar alguma coisinha do rendimento de ganho. O senhor acha que é Bem, interessante? é, nós hoje aqui, basicamente os trabalhos com TIP, né? Conhece. Vamos primeiro explicar o que é TIP, né? Porque às vezes pode ter alguém aí que não saiba. TIP é o que a gente chama de terminação intensiva a pasto, tá? É, até um tempo atrás, nós chamávamos isso de confinamento a pasto, tá? Por que que nós começamos a mudar essa nomenclatura? Devido à Anitta, tá? Estou fazendo uma brincadeira. Existem várias pessoas que não entendem o que é a pecuária brasileira e podem pegar algumas coisas, por exemplo, o nosso sistema de produção, ele é um sistema de produção a pasto, ele é natural. E nós temos que fazer isso porque nós vendemos isso, ou seja, é um marketing para nós, para o nosso sistema de produção. E pode ser que em algum momento no futuro a expressão confinamento gere confundimento nas pessoas que não são do agronegócio. Então a gente mudou essas terminologias por causa disso. Porque o animal está lá no pasto, o que é a TIP? Eu fornecer aquilo que o pasto não está fornecendo. Ou seja, eu estou balanceando a dieta. Por exemplo, eu posso usar uma TIP com 1% do peso vivo, eu posso usar uma TIP com 1,5% do peso vivo, eu posso usar uma TIP com 2% do peso vivo. 2%. Tá? Então nós estamos falando de sair de dar de 5 kg de ração a 10 kg de ração. Estou dando um exemplo aproximado. Tá? Então, como que a gente enxerga isso, Rafael? Se o pasto é de qualidade, ou seja, tem folha, é mais viável financeiramente falando, nos preços atuais de insumos, trabalhar com nível de suplementação mais baixa. Porém, tá, se eu tiver um preço de ração mais barato, às vezes eu posso estar posicionado numa região onde eu tenho um insumo mais barato. Quando eu saio de um fornecimento de 1% do peso vivo e vou para 2% do peso vivo, tá? Eu aumento significativamente a lotação da minha fazenda porque eu estou promovendo efeito substitutivo. Só que eu posso estar tendo o mesmo resultado de ganho de carcaça nesses animais. Tá? Por que a gente fala muito de ganho de carcaça? Porque é o seguinte, na terminação eu tenho que analisar ganho de carcaça. Então, resumidamente, para facilitar para o pessoal, eu tenho um boi de 400 quilos, ele tem 200 quilos de carcaça. Se eu matei ele com 300 quilos de carcaça, ou seja, 20 arrobas, ele colocou 100 quilos de carcaça no todo. Em quantos dias ele ficou lá na TIP, por exemplo? 100 dias. Então tá bom. 1 quilo de carcaça por dia. Ah, e suponhamos que ele entrou com 400 quilos e morreu com 150 quilos. Colocou 1,5 kg por dia. Morreu com 550 quilos de peso vivo. Quantos quilos que ele colocou? 150 quilos. Tá? Então, ou seja, enquanto ele colocou em 150 quilos, ele colocou 100 quilos de carcaça. Se você dividir 100 por 150, você vai achar 67%. Isso é o que a gente chama de rendimento de ganho. Tá? 67% de rendimento de ganho são números, 67% a 70% são os números que a gente encontra nos confinamentos convencionais. Já para pasto, a gente encontra rendimento de ganhos de 75%, 80%. Por que esse rendimento de ganho aumenta muito no pasto? Porque é o seguinte, o animal é extremamente seletivo. Quando você coloca dieta no confinamento, você obriga o animal a consumir tudo aquilo que você colocou no coxo. Quando você coloca o animal lá no pasto, você não tem poder sobre ele. Né? Você fez uma live esses dias lá com o professor Paulo Carvalho. Sim. Quem manda na fazenda é o boi. Ele vai onde ele quer. A gente coloca uma cerca como um limitador. Mas ele, dentro do pasto, ele come aquilo que ele tem preferência. Tá? E aí ele vai selecionando. E se eu uso muita ração, o rumen desse animal atrofia. Fica pequeno. É o mesmo que acontece quando se tiver alguém ouvindo aí, trabalha com grão inteiro. Tá? Os animais ganham pouco peso vivo,
mas ganha a mesma quantidade de carcaça, ou seja, o rendimento de ganho sobe. Tá? Então, em termos médios, a gente já fez vários trabalhos com TIP aqui obviamente, vários trabalhos com confinamento. Os nossos padrões de ganho médio de ar de carcaça aí de 1 kg de carcaça dia. Tá? O Barreto, M. Barreto, ele pergunta de tamanho de coxo. O senhor comentou um pouquinho sobre isso, né? Quando estava falando na terminação, se eu não me engano, né? E para fazer um comentário mais geral também falando em medidas, né? O que vocês preconizam de tamanho de coxo para recria, para engorda, ou, né, claro, de acordo com a porcentagem do peso vivo, né, que esses animais vão comer, vocês trabalham mais ou menos com qual tamanho, Flávio? Tá. Para produtos de consumo mais rápido, tá? Proteico energético de 3 gramas, 5 gramas, 7 gramas cabeça dia. Tá? Tá ouvindo? O som tá bom aí, Rafael? Estou ouvindo, Flávio. Sim. Para esse tipo de produto, no mínimo 30 centímetros de área de coxo. Uhum. Tá? Para rações de TIP, tá? De 1% acima, aí depende muito da característica do animal, mas pelo menos 40 centímetros, a gente tem trabalhado, dependendo da situação, até com 50 centímetros. Por quê? Porque se você apertar muito, tá? Alguns animais não vão consumir, ou seja, um vai comer, principalmente quando você está trabalhando até 1% do peso vivo. Por que acontece? Eu coloco 1% do peso vivo lá, média. Tem animal que vai consumir 1,2, tem animal que vai consumir 0,8, que na média vai dar 1. E se eu não oferecer a área de coxo disponível, os dominantes vão comer mais. E aí passa a ter um problema, porque se o núcleo da minha ração não estiver bem balanceado, eu posso ter um problema de acidose. Porque aquele animal que comeu mais ração vai entrar em acidose lá no pasto, mesmo com oferta de fibra. Isso é um pepino, tá? Então, a nossa recomendação é para proteinado, produto de 1 grama, que é um produto travado, que come paulatinamente ao longo do dia, tá? A gente trabalha aí de 6, 8, 10 centímetros cabeça dia. Proteinado. Proteico energético, tá? Aí não tem jeito, tá? Tem que disponibilizar a área de coxo, porque se você der um 0,3, 0,5, que ele não é travado o consumo, um animal que, por exemplo, se você pegar um 0,3 para um animal de 300 quilos, é 1 quilo de ração. Cara, se você colocar 1 quilo de ração com 10 centímetros de área de coxo, somente 1/3 do lote vai comer aquela ração. Ah. Tá? Então, isso é um problema. Então, tem que disponibilizar a área de coxo. E outra coisa, na TIP, na época das águas, você pode trabalhar com 20 centímetros de área de coxo cabeça dia. Por quê? Por causa da oferta de folha. Como você tem oferta de folha, o consumo de ração ao longo do dia ele é mais devagar, porque o animal tem preferência por consumir folha. Só para poder exemplificar isso, tá? Quando você está trabalhando com proteico energético e troca de piquete, o que acontece com o consumo do proteico energético? Cai, porque você passa a oferecer mais folha para os animais. Então, o que acontece? Você olha aquele efeito, né, de onda. Então, os animais trocam de piquete, cai o consumo de suplemento. Aí começa os dias de ocupação, começa a aumentar o consumo de suplemento. Isso quando tem em recria, com suplementação mais baixa, isso é natural, isso não tem problema, porque você está num sistema rotacionado. Agora, quando você está na fase de terminação, isso não pode acontecer em hipótese alguma. Por quê? Quando você fornece acima de 1% da dieta do animal em ração, tá? O perfil de bactéria que tem lá no rumen desse animal, tá? Ele tá para mexer com a parte de concentrado e não com a parte de fibra. E aí, se você começa a sanfonar muito esse consumo de ração, tem hora que está entrando mais forragem no rumen, porque você trocou de piquete, e tem hora que está entrando mais. Aí começa a aumentar muito o consumo de ração, que você está oferecendo mais, ou seja, começa a oscilar muito esse consumo. E isso é uma das causas que tem muito problema de variabilidade de acabamento na TIP.
tá? Quando você vai matar a boiada ganhou peso e tal, mas o frigorífico reclamou que tem muito acabamento ausente e escasso. Pode dar uma checada que está tendo muita variabilidade de consumo de ração, promovida ou por falta de coxo ou por oscilação em troca de pasto. Numa situação como essa, o que eu Se a praça Opa, permitir, eu trabalho com manejo alternado, tá? sim. Ou seja, aumenta um pouco o tempo de ocupação daqueles piquetes e depois troco para os outros piquetes, tá? Para que tenha um consumo de concentrado mais homogêneo ao longo do tempo. O Rogério fez um comentário baseado no que o senhor está falando aí. Se adicionar um limitador de consumo, como sal, por exemplo, ele coloca 2,5%, pode diminuir, neutralizar essa competição, que pode acontecer mesmo se a área de coxo for maior. O senhor tem alguma experiência com isso? Tá, nós estamos fazendo um trabalho aqui, Rogério, aí, o Rafael, os demais, com 1% do peso vivo, usando como limitador de consumo o sal. Quem que funciona como bons limitadores de consumo de produtos de consumo mais baixo? Tá? Uma, ureia, outro sal, NaCl, tá? E o outro, monenzina. Então, por exemplo, nessa ração que nós estamos fornecendo para uma recria, nós estamos trabalhando com uma recria intensiva de 1% do peso vivo. Na verdade, ela está acontecendo, tá? Tá terminando a recria agora, está passando para terminação. A gente quer fazer a recria e a terminação em 12 meses, tá? Ou seja, ao invés de você trabalhar com o clássico 12 meses mais 4 meses de terminação, que seria 16 meses, a gente quer fazer. A hora que chegar lá na desmama do outro ano, a garrotada já morreu. Tá? Sim. E tem fazendas fazendo isso. Tá? Então não dá para trabalhar com. Ou você tem muito passo de integração, para você poder trabalhar com nível de experimentação mais baixo, o que não é o nosso caso aqui, então a gente está trabalhando com 1%. E para facilitar a vida dos pecuaristas, para não ter que trabalhar com esse problema, a gente está usando limitador. Então, sal, ureia eu tenho limites, né, de uso, e monenzina também, trabalhando com nível de monenzina um pouco mais alto. O Flávio, aproveitando a deixa que o senhor comentou sobre pasto de integração, né, uma coisa que também aqui na nossa região, aqui em Rondônia, né, tem aumentado um pouco, o Mato Grosso, isso já é bem consistente, né? GPAG, alguma coisa que eu não sei o nome direito. Ele pergunta se pegar a bezerrada desmamada, né, e colocar num pasto desse de integração aí na recria, um proteinado de 1 grama por quilo resolve ou seria mais interessante trabalhar com um pouco mais? Não, um proteinado de 1 grama, pode ser que talvez não precise nem de um proteinado de 1 grama, pode ser que um adensado resolva a vida dele, tá? Uhum. Porque se você pegar essa bezerrada desmamada aí, vamos supor uma bezerrada de 200 quilos para arredondar, ele vai consumir 200 gramas, tá? Pode ser que, Uhum. dependendo do tamanho do lote, nas áreas de integração, fique um operacional difícil. A área de coxo para isso, né, precisaria de 8, 10 centímetros, como essa. Já esse adensado, tá, vai dar o mesmo ganho do proteinado, porque o pasto dele já é um pasto de mais qualidade. Porque essas áreas de integração, os níveis de proteína desses pastos são elevadíssimos. E mais ainda, tá? É, São pastos aí, dá tranquilo, baixo 16% de proteína. É normal a gente achar 20, 22, 25 de proteína nessas condições, ou seja, proteína não é limitante. Então, eu não preciso de mais. Então, assim, para que eu vou colocar proteína se o pasto já está me dando proteína? Mais e trabalhar com um sim. aditivo para essa característica de pasto. E esse aditivo ele tem que ser trabalhado porque é o seguinte, esses pastos mais adubados, Rafael, ele tem mais fração A da proteína, tá? Então, assim, são proteínas extremamente solúveis, ou seja, a hora que essa proteína chega no rumo, ela vira amônia.
E aí tem que sincronizar, ou seja, eu preciso, numa situação como essa, trabalhar com aditivos que me diminuam a dominação proteica, ou seja, trabalhar com uma estratégia um pouco diferente do que essas linhas de proteinados usuais de mercado, tá? Aham. Ainda mais se considerar, né, Flávio? Geralmente esses pastos de integração quase sempre é com rosizienses, né? E o Aham. rosizienses pós-soja, né? Então, uma forrageira que produz muita folha, né? Uma digestibilidade alta, né? Então, acho que realmente proteína provavelmente não vai ser problema. E se for Aí, para terminação, basicamente energia. a, deu uma travadinha aqui, voltou. Isis Foroni, né? Ela pergunta aqui para a gente se colocar tanino no suplemento, né? No proteinado das águas, pode melhorar o desempenho. O tanino fazendo um efeito talvez parecido com de algum aditivo, né? Algo desse tipo. O tanino ele é um aditivo, né? Ele é um aditivo natural. Taninos para essas dietas, tá? Onde eu quero, principalmente que eu quero poupar proteína verdadeira. Ou seja, e consequentemente aproveitando aquela fração que é mais solúvel e consequentemente fazendo um pouco de, de bypass, tá? Para esse tipo de cenário. Então a gente tem utilizado, já avaliou aqui na fazenda e as fazendas hoje que trabalham com integração, tá? Um dos aditivos recomendados para essa situação é o uso de tanino. Legal. O Flávio, o Marcos, ele acabou de fazer uma pergunta aí muito, muito interessante. Acho que o senhor pode contar um pouquinho das experiências que talvez o senhor tenha com isso. A gente falou da recria em pasto de integração e a terminação em pasto de integração, né? Pensando aí em 4 meses, vamos colocar aí 90 dias a 4 meses, você pegar esse período de entre safra da lavoura e fazer a terminação. Vocês já tiveram experiências com isso? Como que fica, no caso, a suplementação, né? A TIP, no caso, nessa situação? Bem, primeiramente os animais, mesmo que você queira, não sei que você vai aumentar muito essa lotação, mas dificilmente se você quiser, eu quero preconizar fornecer 2% do peso vivo de ração para os animais. Você pode até fornecer, mas eles não comem, tá? Uhum. Então, esse é um ponto, tá? Então, normalmente, numa situação como essa, os animais comem aí 1% do peso vivo, estourando 1,2% do peso vivo, tá? Porque eles preferem consumir folha, tá? Uhum. Agora, quando você olhar esse tipo de dieta, você precisa de dar uma checada lá no pasto, essa proteína já é altíssima. Então, basicamente, tá? A sua fonte de ração ela vai ser uma fonte de energia, Energia. minerais e aditivo, Aham. tá? Nós fizemos um trabalho aqui simulando uma condição de pasto adubado, com manejo mais intensivo, para terminação de fêmeas, onde o suplemento era milho moído, sal mineral e aditivo. Foi o melhor resultado. Agora, isso só vai funcionar numa condição de pasto para terminação, onde a proteína do pasto é alta. Tá? Uhum. Agora, se a proteína do pasto é mais baixa, eu vou ter que fornecer proteína para esses animais, porque senão vai ter déficit proteico consequentemente, o resultado do desempenho vai ser mais baixo. Tá? Sim, e nesse espaço de integração também, né, Flávio, ficar atento com o desenvolvimento do capim, né, ali vamos dizer assim, no terço final do período, né, porque ele vai modificando bastante a estrutura, né, e a participação de folhas do início do processo, né, depois que colhe a soja, dá um tempo para recuperar. Quando está chegando perto do momento lá de dessecar para pôr a soja de novo, o pasto já tem uma estrutura totalmente diferente, né, uma disponibilidade de folhas também bem diferente, né. Mas o animal vai te contar isso. Tá? Na realidade, É, assim, tem que aprender a língua do boi.
tá? Ele vai te falar isso pela consistência de fezes. Tá? Ele vai começar a pedir mais ração. Então é o seguinte, se a gente fizer uma analogia com o frango, tá? Seria planejar uma dieta para eles no primeiro mês, no segundo mês e no terceiro mês. São situações distintas, quer seja num passo de integração, quer seja num passo de transição lá do outono, ou seja, pós-fevereiro, porque uma coisa é uma passagem normal, de março, abril e maio. É o mesmo exemplo que você está me dizendo aí de um passo de integração, entendeu? Então, assim, a gente tem que parar com essa história de falar, na média, eu vou fornecer isso. Desses animais mensalmente. É lógico que é difícil o operacional, às vezes, né, você ter produtos diferentes, tá, para você poder fazer. Mas é igual você faz no confinamento. Uma dieta de adaptação, uma dieta de crescimento, uma dieta de terminação. A gente tem que olhar isso, tá, e entender que esse passo está mudando a estrutura dele e, consequentemente, eu preciso de ir ajustando com o suplemento. O suplemento é um ajuste para isso. Uma pergunta do Rodrigo Chuí, até o Felipe pergunta aqui também agora, que aditivo que o senhor tem melhor experiência, né? Aditivo para recria e os aditivos para terminação. Como que vocês definem a escolha do aditivo, né? Bem, Dos para aditivos. a gente poder escolher o aditivo, a gente tem que saber o seguinte: o que que eu quero desse aditivo? Eu tenho que entender como é que ele funciona, tá? Porque é o seguinte, o aditivo ele vai modular o crescimento de bactéria, tá? Então eu tenho que olhar o substrato que eu tenho, ou seja, eu quero mexer nessa fermentação em que situação? O que o animal está consumindo? É uma dieta com muita proteína solúvel, ou seja, a gente tem que manipular isso. Então os aditivos, eles não são aditivos para recria e aditivos para terminação, eles são aditivos para a dieta que eu quero usar. E existe a complementariedade entre eles. Por exemplo, os aditivos classificados como ionóforos, eles dependem do consumo diário. Ou seja, se o animal não ingerir o suplemento, ou seja, é dose dependente e de ingestão diária. Porque se o animal não ingerir aquela dose diária, ele não vai fazer o efeito que eu estou querendo. Tá? Por exemplo, para sal mineral e para essas áreas de integração, por exemplo, muitos desses aditivos, tá? Pode ser que tenha animal que não vai no coxo de suplemento, porque a qualidade do pasto é tão boa que ele, por alguma razão preferencial, ele não vai lá no coxo, tá? Então você está achando que você está fornecendo um aditivo preconizando para isso e ele não vai funcionar, tá? Então a gente já testou vários aditivos aqui, todos eles são positivos e desde que eu tenha, eu saiba trabalhar com eles, tá? Desde os clássicos de mercado aí, monenzina, a molécula estudada já há várias décadas, a gente sabe os resultados delas, resultados positivos, resultados dependendo da dosagem que eu utilizar, resultado negativo, mas eu tenho que entender o que eu estou trabalhando, tá? Ah, legal. O Douglas ele pergunta sobre castração, né? O boi que vai para terminar nos 4 últimos meses, ele é castrado ou não, Flávio? O boi inteiro. Bem, essa é uma pergunta polêmica, tá? Eu não sei de onde que o Douglas é, mas, por É exemplo, daqui, é colega nosso aqui de Colorado, do produtor aqui. Colorado. Aí o Acre ainda é um estado que ainda castra um pouco de boi, tá? O Pará não castra, praticamente quase zero de boi capão no Pará. Mato Grosso do Sul ainda tem uma tendência de uma parte de boi capão, tá? Mas os resultados são muito clássicos, Douglas. É um desempenho da ordem de 10, 15, 20% menos, tá?
Se isso tiver na conta, tá? Qual que é a conta? Tá? Conta de viabilidade econômica, se a gente fizer uma agora, amanhã talvez tenha que fazer outra, porque os números mudam a todo momento. Mas o nosso padrão de referência que a gente faz aqui no Boi Capão significa o frigorífico me pagar 12% a mais no valor da arroba. Se ele me pagar 12% a mais no valor da arroba, eu castro. Se não, fica inteiro. E dificilmente você consegue colocar nesse modelo do boi castrado, tá? Você consegue chegar nesse boi com 21 arrobas. Agora, eu vou fazer isso, o frigorífico me paga por isso, pela castração, tá? Qual que é a minha recomendação? Trabalhe com animais de frame mais alto. Porque quando você trabalha com esse animal de frame mais alto, ele tem uma taxa, ele deposita gordura um pouco mais tardia. Então, o que ele faz? Ele vai ter uma expressão de crescimento muscular maior e, consequentemente, eu consigo melhorar o GMD desses animais de frame mais alto. É como se eu estivesse comparando um boi Angus argentino com um Angus americano e com um charolês, com quianina, que é um animal bem de expressão muscular bem diferente, tá? Então, tomada de decisão de castração é essa. Certo. Flávio, para fechar as perguntas aqui, já até perguntei isso para o senhor. Houve uma pergunta aqui que agora fugiu aqui o nome. O senhor conhece ou existe uma previsão de algum protocolo, digamos, um conceito parecido com o que a gente tem do boi 777 para fêmeas, para ganhar, por exemplo, 7 arrobas na recria também com fêmeas? Existe alguma previsão disso? Vocês estudam isso por aí? Tem alguma ideia? Bem, atualmente, Rafael, todas as fêmeas nossas, elas entram num protocolo para serem inseminadas aos 14 meses. Uhum. Tá? E nós estamos levantando esse banco de dados. Tá? Qual que é o padrão? Estou falando do padrão de colina, tá? Não é um padrão tá? Mas o nosso peso de desmama dos machos variam de 200 a 210 quilos e das fêmeas por volta de 180 quilos. Tá? Então, nós estamos falando de uma fêmea de 6 arrobas. Tá? A nossa recria, para uma fêmea de 180 quilos, tá? Nós preconizamos fazer elas entrarem, serem inseminadas, estou falando valores médios, tá? Por volta de 300 quilos de peso vivo. Então, significa 120 quilos de ganho que ela vai ter. E aí o seguinte, aquela que eu desmamei mais cedo, ou seja, a feminha carimbo 9 e 10, ela vai com o pé nas costas. A feminha de carimbo 12, esquece. Não vai. Então, se você quer fazer fêmea precoce, põe a sua fêmea para nascer cedo. Porque senão, o que acontece? Eu até consigo pegar uma fêmea de carimbo 10, carimbo 1, e chegar com ela lá nos 300 quilos. Mas eu vou ter que empurrar ela muito com ração. Então, meu custo de ração fica muito alto. Tá? E o que a gente tem observando nos trabalhos nossos? Tá? Eu tenho uma fêmea de 6 arrobas, tá? E quando a gente faz esses protocolos, tá? Então nós estamos falando aí do mês de junho, aproximadamente, que a nossa média de desmama aqui é mais junho, tá? Eu chego com ela lá no final de dezembro, por volta das 10 arrobas, tá? Faço 2 protocolos de ETF nela, tá? E os nossos números médios de fertilidade dessa safra esse ano deu por volta de 70%, 71% e uns quebradinhos, vou arredondar 70%. E elas chegaram no final da estação, no DG, ou seja, no diagnóstico de gestação, por volta de 12 arrobas. Tá? E aí, na terminação, a gente está conseguindo colocar nelas por volta de 5 arrobas. Então, é como se fosse uma fêmea 6, 6, 5. Você pode fazer uma fêmea 666? Pode. E nós vamos fazer agora uma 666, tá? Só que ela é inviável financeiramente para vender nos preços de fêmea normal. Se eu entrar num pacote de fêmea protocolo de alguma indústria,
que hoje as indústrias estão pagando preço diferenciado de fêmea, tá? Tem fêmea hoje recebendo 5, 8, 10% a mais no preço do boi gordo. Tá? Então eu vou olhar para o valor adicional que eu vou ter lá no final, tá? E vou fazer isso. E tem fazendas fazendo essas fêmeas um pouquinho mais, que abatendo, emprenha a fêmea com 13, 14 meses, deixa ela vai parir lá, vou arredondar, perto de 2 anos, desmama com 6 meses, ou seja, ela vai estar com 30 meses, ela entra em qualquer protocolo de qualidade de carne, que tem uma carne espetacular, tá? E você mata a mãe e ganha o bezerro. Só que essa mãe morre com no mínimo 18 arrobas, porque durante a gestação ela está crescendo, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar um projeto agora no Mato Grosso que essas fêmeas morreram com quase 20 arrobas. Então, assim, para a gente falar de protocolo, 7, 7, 7, 6, 6, tá? Sempre vai ter um viés do custo, tá? Por isso que a gestão da fazenda, entender quais são os componentes do custo de produção, tá? É extremamente importante, tá? Nós temos que trabalhar mais isso, desmistificar algumas coisas, né? Que na cabeça do pecuarista ele acha que ele está gastando muito, ele está desembolsando muito, mas se ele tiver retorno, a O viabilidade retorno, econômica vai aparecer, tá? com certeza. Flávio, eu agradeço. Tem muitas perguntas, é claro que a gente não conseguiu, né? E não conseguiria mesmo responder a todas. Houve uma participação muito grande, né? De professores, de técnicos, de produtores, né? Então, tem muita gente participou, passou por aqui hoje e fez as colaborações aqui para a nossa discussão. Eu queria agradecer a todo mundo. Oi, pode falar, Flávio. Só um último recado ainda, depois de entrar nesse Sim, assunto, tá? Uma recomendação, tá? Olhe para os bebedouros da sua fazenda como se fosse o bebedouro da sua cozinha, tá? Se você tiver coragem de beber água no bebedouro dos seus animais, significa que você está manejando bem a sua fazenda, tá? Se você olhar para o bebedouro e tiver nojo, tá? Significa que você está pegando um dos principais componentes que garante o desempenho dos animais, que é a ingestão de ah, água, e está jogando no lixo. Então, cada vez mais as fazendas que estão se intensificando, está tirando, né, de boi bebendo água em cacimba, etc, etc, ah, etc. Isso é investimento, não é fácil, é caro, enterrar cano não é barato, tá? Mas também não adianta fazer bebedouro e deixar esses bebedouros um lixo, tá? sim. E bebedouros que ficam perto de coxos, que o animal recebe muita ração, o animal consome a ração lá no coxo e vai beber água. Então ele vai levar a ração para o coxo, vai fermentar essa Suja. água. Esse animal pode ingerir menos água e se ele não ingerir água, ele não consome. Então, qualidade de água é fundamental em qualquer fazenda. Mas nas fazendas que estão intensificando mais, é importante. Eu queria deixar esse recado para todo mundo também. Não, legal. Professor, eu queria, antes que o... Opa, deu uma cortadinha. Uhum. Antes que o Instagram corte a gente novamente, eu queria agradecer novamente ao senhor e passar, né, a palavra para o senhor fazer as últimas considerações. E teve muita gente, Flávio, que perguntou sobre o livro, né? Esse livrinho aqui eu até postei hoje no perfil, né? Esse livro que é fantástico, né? Para quem tiver oportunidade de adquirir e ler. E muita gente perguntou. Aí, se o senhor puder também comentar onde que acha, né? Para quem tiver interesse. Bem, eu tenho para facilitar no meu Instagram lá, até Flávio Dutra de Resende, tem um endereço de uma loja virtual. Então, onde Legal. quem estiver interessado pode entrar lá na loja virtual e adquirir, tá? Ele está num preço de R$ 100, aí agora depende da região do Brasil que vai, porque hoje o frete está Ed, ficando caro, né? sim. É,
Se alguém tiver interesse em materiais, nas teses e etc., tá? Que a gente tem aqui nos artigos, tá? Pode me mandar um e-mail, tá? Eu vou falar o e-mail, se alguém que depois vai estar aí gravado, tá? Eu Meu e-mail disponibilizo é depois Flávio. eu disponibilizo depois o e-mail no perfil para o pessoal acessar. Tá bom. E aí, se alguém tiver interesse no material, quiser estudar mais as teses, os artigos que geraram, o que está no livro, né, para aprofundar mais, a gente disponibiliza todo esse material sem problema nenhum, tá? Legal. E estamos aqui em Colina, aqui na região de Barretos, e se alguém estiver passando por aqui, manda um alô aí, a gente no Instagram ou alguma forma de contato, e é um prazer recebê-los aqui, né? O ano passado teve o Túlio aqui, eu tive a oportunidade de, Sim, de conversar com ele, trocamos algumas figurinhas, e estou à disposição, Rafael, aí do Instituto, tá? Se sim, precisar de alguma coisa. Esse é um legado que essa pandemia vai nos deixar, né? Facilidade de sim. comunicação, de interação. E a gente está à disposição também para disseminar para os alunos aí. A gente eu tenho um carinho muito especial por Rondônia, né? Tenho vamos chamar ex-alunos meus trabalhando aí, tá? Sim. O professor Raul Paz de Hora tá, tá em Rondônia, tem na Fibro aí também, tem a Danúbia que está trabalhando Sim. aí, Aham. e tenho vários amigos em Rondônia, inclusive no livro do Boi 777 tem um capítulo do Boi 777 feito em Rondônia, Sim. tá? Alexandre, Pelo meu amigo Alexandre Furoni. Então, dá para fazer em qualquer lugar, desde que as pessoas saibam que precisam ter muito comprometimento, tá, com as ações que estão sendo executadas na fazenda, tá? legal. O senhor falou do Alexandre, né? Colega nosso daqui também, a Isis está por aí, Isis Lazzarini Foroni também, ela participou aqui, quero agradecer em nome dela a todos os demais, né, participantes e foi fantástico essa nossa discussão aqui hoje, Flávio. Obrigado pela disponibilidade, né, por ser tão receptivo sempre que a gente conversou. É claro que a gente está, né, à disposição aqui também em Rondônia para o que for preciso, né, caso vocês precisem também, a gente está por aqui à disposição. E foi realmente um prazer poder discutir aqui hoje. A gente tem certeza que todo mundo aprendeu muita coisa. E acho que a, a, a ideia, né, parabenizo, né, ao senhor e aos demais colaboradores pela ideia de ter, fazer essa publicação e estimular esse conceito, né, que no fim das contas, independente do número que está ali, né, 777 arrobas também, ele pode ser um divisor de águas dentro da propriedade, né, de buscar esse gerenciamento dos dados, de buscar a intensificação, né, dentro da fazenda pecuária. Eu acho que, independente do número em si, o conceito, né, a ideia, a mensagem que se passa, eu acho que é o mais importante, né, Flávio? Teve certa vez, teve um pecuarista que chegou aqui, a gente tem um curso aqui para pecuaristas. O pecuarista chegou para mim depois de um certo tempo e falou assim, professor, eu consegui fazer o animal 7 desmama, 7,2 na recria e 7,1 na terminação. Eu falei assim, fantástico, você está medindo. Tá? Então, assim, se você está produzindo enquanto está custando, se ele sabe quanto está produzindo e quanto está custando, ele sabe quanto está sobrando. Show de Tá? bola. Acho que o conceito e a ideia, isso é fantástico. Opa, voltou. Mas agradeço, Rafael, estou à disposição. Pena que a internet também está oscilando um pouco, mas eu espero ter Sim. conseguido aí passar Não, mas uma tá, mensagem positiva para todo mundo. E com certeza.
Legal. É, tá me ouvindo, Flávio, agora? Ah, legal. Estou vendo. Flávio, Depois, obrigado. Oi? depois você escolhe aí o aluno que mais merece aí do Instituto Federal a ganhar um livro do Boi 777 que eu vou mandar de presente para esse aluno, tá? Alguém que Legal. seja Obrigado. esforçado, alguém que seja merecedor disso aí, tá bom? Show de bola. Obrigado, Flávio. Obrigado mesmo pela participação, pela paciência e pela sua disposição. E obrigado por contribuir tanto para a pecuária, né? Para a pecuária do Brasil de forma geral. O senhor é um exemplo que com certeza a gente tem em mente para seguir. Então, obrigado por todo esse legado que o senhor está construindo ainda e vai deixar para a gente aí por muito tempo. Tá Legal? certo, Rafael. Eu que agradeço a Flávio, oportunidade. um Tá abraço, bom. pessoal. Obrigado a todo mundo aí que participou, tá? E o Instagram já deve cortar a gente de novo. Obrigadão, Flávio. Um abraço para você, um abraço para todo mundo que Tem um assistiu aí aí. que mandou sortear, entendeu?